Na semana passada, eu disse que iríamos retomar o tema que havíamos estudado. E o tema, então, de hoje é o mesmo. A gente vai dar sequência, seguimento àquilo que já vimos na semana anterior, tá ok? E então o nosso tema é conversar sobre aquilo para o qual Deus tem nos chamado. Então, tentar extrair de textos bíblicos algumas lições, e algumas lições de forma prática, que você possa colocar aí em prática na tua vida, onde Deus tem te colocado. A gente falou muito sobre isso, né? Que a missão, que a evangelização acontece onde Deus nos coloca, tá? Então, para alguns Deus enviou para outras terras, para outros lugares, para outros Deus pediu que fosse missionário dentro da sua própria comunidade, até mesmo dentro da sua própria família. Então, ter consciência disso é muito importante, tá? Muito bem, na semana passada então, e eu quero voltar ao texto de Atos capítulo 8, nós conversamos sobre a história, o registro que Lucas fez do encontro entre Felipe e o eunuco. Esta história está em Atos capítulo 8, na última perícope do texto, né? Atos 8, 26. E o texto então narra sobre esse momento que Deus falou, se revelou a Felipe e disse para ele ir para uma determinada região, próxima a Jerusalém, de uma estrada que não tinha ninguém ou passava pouca gente, e Deus tirou ele então de um determinado lugar, provavelmente de uma outra cidade, né? Provavelmente ele estava em Samaria, uma cidade grande, e o levou então para Jerusalém, tá? E foi uma ação de Deus colocar Felipe naquele lugar, porque por ali iria passar uma pessoa que Deus queria alcançar. Iria passar um homem, não pela sua importância, mas, como eu disse, né, o campo missionário não tem a ver com o valor das pessoas, o valor que eu digo no sentido da posição que ela ocupa. Nós não devemos ficar elencando, olha, vou evangelizar rico, vou evangelizar pobre. Nós evangelizamos quem não conhece a Cristo. Então, toda pessoa que ainda não tem Cristo é um campo missionário. No entanto, nós sabemos que há pessoas estratégicas, né? E este eunuco era um homem estratégico para levar o evangelho, o nome de Cristo, para uma terra longínqua, distante, num outro continente, né? Provavelmente a região onde hoje, então, eu disse que é a região do Sudão, né? Então, Deus tinha planos de salvar aquele homem e torná-lo um evangelista, tá? Então, há situações estratégicas e isso é muito importante. O evangelismo acontece também de forma estratégica. Nós não vamos fazendo a torto e direito. Nós temos o que pregar, não falamos qualquer coisa ao evangelizar, nós vamos conversar um pouco sobre isso. E também temos que traçar estratégias, tá? Muito bem, então esse texto de Atos 8, começando no 26, conta essa história desse encontro. Então, no domingo, a minha mensagem, quem acompanhou no domingo à noite, a mensagem foi sobre essa expressão que está aqui no texto, mas que se repete também no capítulo 9, ou em muitos outros lugares aqui de Atos, dos Evangelhos, se repete. Em toda a Bíblia, a expressão levante-se e vá, ou levante-se e ande, ou seja, Deus dizendo para a pessoa sair do seu estado de inércia e fazer algo. Evangelismo é movimento, tá? A gente falou aqui que a igreja é um corpo vivo. E então a igreja da qual somos parte, ou a igreja que está em nós, é viva. O evangelho é vivo, porque o Cristo do evangelho não está morto, ele está vivo. Então,
Deus deu uma ordem para Filipe: levante-se e vá. E aí eu lembrei no capítulo 9 de Atos, na página seguinte aí, que Deus também disse para Ananias: levante-se e vá. Atos 9, versículo 11. Então essa expressão, levante-se e vá, é uma ordenança de Jesus, de Deus para nós. E ao falarmos de evangelismo, não dá para a gente deixar isso de lado, essa dinâmica do ir, do levantar-se, do sair do comodismo, do marasmo, da mesmice, da área de conforto, da zona de conforto. E é importante, então, termos consciência que agora, nesse momento, Deus está falando para a gente: levante-se e vá. Levante-se e fale. Abra a boca e pregue, anuncie, testemunhe. Então, isso é muito importante e a gente precisa ter consciência dessa dinâmica do Evangelho de Cristo Jesus. Tá? Então, Filipe, nós vimos que Filipe foi obediente. Ele foi para aquela região, ele obedeceu a Deus, ele não contrariou, não deu desculpas, justificativas, mas ele estava lá quando o encontro com aquele homem aconteceu. Tá? Muito bem, então nesse texto aí nós temos vários ensinamentos aí, tá? Lições práticas, como eu disse. Então, em primeiro lugar, Filipe ouviu a voz de Deus. E é importante, nós falamos sobre isso, que Deus, o nosso Deus é um Deus que fala, um Deus que se comunica, um Deus que tem prazer em conversar, dialogar com os seus filhos. E Deus falou, Filipe ouviu. Deus deu a ordem e Filipe obedeceu. Então isso são lições práticas, tá? Do dia a dia de um evangelista. Ah, pastor, mas eu não sou evangelista, eu sou um simples membro de igreja. Conversa fiada. Todos nós somos evangelistas. Porque evangelista é aquele que fala do evangelho. E todos nós fomos chamados para dar testemunho do evangelho de Cristo. Então, Filipe, ao obedecer, se viu próximo deste homem, deste eunuco. Falamos sobre isso a semana passada, o que significa ser um eunuco, não vou repetir aqui. E diz que ele então correu, né? Eu fico imaginando o Filipe correndo atrás de uma carruagem até alcançar e ficar ao lado da carruagem e de alguma maneira poder ouvir o que aquele homem estava lendo. E ele então percebeu que aquele homem estava lendo um texto do profeta Isaías. Tá? Então o Filipe fez um esforço para estar perto. E eu creio, e falamos sobre isso, né? A gente precisa criar condições, oportunidades para evangelizar. Há muitas maneiras da gente fazer isso, né? Convidar para um jantar, convidar para tomar um café, convidar para fazer um passeio junto. Enfim, existem muitas maneiras da gente se aproximar das pessoas, tá? Criar oportunidades para poder evangelizar. E Filipe então correu, se esforçou, deve ter cansado, e ele conseguiu estando perto, porque é duro, difícil você evangelizar uma pessoa de quem você não tem proximidade, não tem intimidade, não tem conhecimento, não conhece nada, não sabe nada. E Filipe então estava perto, pôde ouvir a leitura dele. Você precisa ouvir talvez a angústia, você precisa ouvir o clamor, você precisa conhecer as necessidades, conhecer os anseios. Às vezes pessoas se abrem contando seus sonhos, né, as suas frustrações, seus medos, e só quem está perto e que dá condições é que consegue fazer isso, né? Então Filipe deu oportunidade para poder evangelizar, ele abriu essa porta, essa possibilidade, e ele então se aproximou. Então, que tal você fazer uma lista de pessoas com quem você convive, pessoas que você ama, pessoas, e eu não estou falando aqui de quem já está comprometido com Cristo, tá? Mas também não estou isentando aqui pessoas que são evangélicas ou que se declaram evangélicas. Infelizmente, evangélicos se tornaram também campo missionário. Tá? Evangélicos se tornaram campos missionários. Por quê? Porque tem muitos que se dizem evangélicos e são evangélicos nominais. Há décadas atrás nós falávamos de católicos nominais.
são os que se declaravam católicos, mas que não tinha compromisso algum com a igreja. E hoje, no mundo evangélico, está repleto de pessoas também que são nominais, se dizem evangélicos. Você vai, por exemplo, em vários lugares, por exemplo, eu tenho um certo conhecimento com igreja evangélica que é muito restrita, pequena, que não tem uma significância no país, mas que tem uma determinada força, e eu vou explicar. Eu me refiro, por exemplo, ao Uruguai, tá? Um país vizinho do Brasil, que é um país que tem um índice muito pequeno de cristãos. Boa parte das pessoas não se declaram cristãs. É uma sociedade extremamente laica no sentido assim de não professar nenhuma fé. Mas uma das igrejas fortes que existe lá, muito tradicional, né, é a Igreja Valdense. E eu já conheço essa igreja, tenho amigos que são pastores dessa igreja. Então, os meus amigos pastores dizem assim, os nossos cultos aqui tem 10, 15, 20 pessoas, tá? Mas o rol de pessoas que diz que é membro daquela igreja é muito maior, tem 200 pessoas. Só que às vezes vão 1 ou 2 vezes ao ano à igreja, tá? Mas quando pergunta, ela diz, eu sou valdense, porque o avô era valdense, o pai era valdense, a mãe era valdense, ele cresceu na igreja, foi batizado lá e nunca mais voltou, né? Então, o Uruguai é extremamente secularizado, mas as pessoas dizem que são valdenses. Então é importante a gente ter em mente que muito evangélico precisa ouvir do Evangelho de Cristo, tá? Então, é importante isso. Então, crie motivos de proximidade, como Felipe fez, tá? Chama para um almoço, para um churrasco, para algo que possa atrair a pessoa a você, tá? Isso daí é o evangelismo intencional, e a gente tem que ter em mente que Jesus mandou a gente pregar o evangelho. Então, quando eu tenho essa intenção, não estou sendo falso. São pessoas do convívio, são pessoas que você quer bem, ama, já convive e quer agora pregar o evangelho. Então Felipe se aproximou. E por estar perto, ele ouviu então o eunuco lendo o profeta Isaías. E aí então ele foi sábio, ele foi usado pelo Espírito de Deus para fazer a pergunta certa. Eu falei sobre isso na semana passada. Ele perguntou, e você, o senhor entende o que está lendo? Deu abertura para o diálogo e aquele homem então colocou ali a sua frustração. Ele não estava entendendo nada, estava cheio de dúvidas. E então aquele homem, percebendo que quem estava próximo estava interessado naquilo, ou nele, ou na sua dúvida, convidou para subir a carruagem e então ele pediu, explica para mim o que está aqui. Esse texto o profeta está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E foi aí então que Felipe teve oportunidade de evangelizar, tá? E então Felipe, ele fez ali um discipulado rápido, mas ele fez ali um discipulado, ele começando no Antigo Testamento, começando nos profetas, ele foi atualizando aquele homem, ele foi falando até chegar em Jesus Cristo. Todo evangelismo que não chega em Jesus Cristo não é evangelismo, tá? Pode ser costume, pode ser doutrina, pode ser outra coisa, inclusive muito interessante, muito bacana, muito legal, mas não é evangelismo. O evangelismo é a boa notícia, é o evangelho de Cristo sendo anunciado. Evangelizar é dar testemunho da sua relação, da sua vivência, da sua experiência com Cristo, tá? Isso é evangelismo. Então Felipe fez isto. Então uma outra dica aqui importante para evangelizar, então não é só sair não é só ir correndo atrás da carruagem, não é só ir falando com os eunucos da vida. Evangelismo pressupõe conhecimento, preparo. O Felipe estava preparado para o chamado que foi feito por Deus. Ele estava pronto para discipular aquele homem, para tirar as dúvidas que aquele homem tinha das Escrituras Sagradas. Ele estava preparado. Então, eu gostaria que você se preparasse, que você se abrisse e você fosse humilde. Se de fato não conhece, não acha que não tem condições
Então seja humilde e fala assim, eu preciso me aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu quero aprender mais. Eu preciso passar por um processo de discipulado. Mas você pode pensar assim, mas eu tenho vergonha porque eu nasci na igreja. Ou estou na igreja há tantos anos, e se eu falar que não sei, é vergonhoso para mim. Não, não é vergonhoso. Se você precisa aprender e quer assumir um compromisso, como Felipe assumiu aqui, se deixe discipular, se deixe aprender, tá? Então, quero dar aqui uma informação. Nós estamos aí preparando algumas coisas para a gente ter na sexta IPI, e talvez a gente faça isso virtualmente, inclusive você que está longe pode também participar disto, tá? Nós queremos ter aqui canais abertos para discipulado, para ensinar as Escrituras, para a gente crescer, tá? A partir do capítulo seguinte do texto que nós lemos, nós vamos ter aí a conversão de Saulo, tá? O Saulo, então, era um perseguidor dos cristãos e se tornou um grande missionário, um grande evangelista. E quando eu estou falando aqui do aprendizado, da gente se deixar, se abrir ao conhecimento, o apóstolo Paulo, depois de muitos anos de vivências, tendo sido discipulado, e ele foi discipulado por Pedro e por Barnabé, ele recebeu de pessoas que já conheciam a Cristo, ele bebeu dessas fontes, tá? Mas ele se tornou, então, agora alguém que iria discipular, ensinar, e se tornou um grande pregador do Evangelho. E ele, certa vez, encontrou um jovem, e ele quis, então, discipular esse moço, fazer dele um grande missionário também, um grande pastor, um grande servo de Deus. Esse moço se chamava Timóteo. Tá? Lá no capítulo 16 de Atos, 15, 16, 17, a gente vai encontrar essa história. E então Paulo convidou Timóteo para segui-lo. E pediu até permissão para os pais, porque ele era jovem. Falou, olha, eu posso levar esse garoto comigo nas minhas viagens? E então Paulo e Silas levaram o Timóteo junto para discipular. E quando Paulo vai escrever as cartas que ele escreveu, já da prisão a Timóteo, Paulo relembra desse fato e Paulo fala para Timóteo e dá conselhos a ele, como um jovem pastor, um jovem obreiro, que estava responsável por uma comunidade. Paulo dá a ele alguns conselhos, né? Então, Paulo vai falar sobre isso. Então, quando a gente quer se tornar alguém útil, um vaso nas mãos de Deus, nós temos que estar preparado. Não queira fazer isso sem preparo, ok? Veja lá o que Paulo disse para Timóteo, na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Vamos ver o que Paulo disse para Timóteo, que é um conselho prático para todos nós. Muitos sabem de cor o que diz esse texto. Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo 2,15, vai dizer assim: procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo então vai dar esse conselho, olha, esteja preparado para as oportunidades que Deus quer te dar. Não adianta dizer, Senhor, me usa para evangelizar. Deus vai falar, mas você vai passar vergonha, você não sabe. Se precisar encontrar um livro na Bíblia, você vai olhar o índice. Você não sabe, claro, ninguém sabe a Bíblia toda. Ninguém sabe a Bíblia toda. Mas nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, né? Então Paulo disse para Timóteo, olha Timóteo, você é jovem, está começando o seu ministério, então esteja preparado, seja um obreiro aprovado, né? Que não passe vergonha, senão você vai passar vergonha, porque tem muita gente aí que até... eu gosto de vez em quando de ouvir um dos grandes filósofos do Brasil, que é o Leandro Carnal, né? E tem outros filósofos brasileiros aqui que são ótimos, né? No entanto, são ateus. Declaram publicamente que não creem em Deus, ou que não creem em nada, tá?
No entanto, o conhecimento que esses filósofos têm de Jesus é algo impressionante. Eles conhecem a Bíblia, conhecem sobre Jesus, dão palestras, inclusive, falando de Jesus como líder, de Jesus como exemplo de amor, e porque conhecem a Jesus. Então, se você vai falar para essas pessoas, primeiro você tem que ter conhecimento, tá? E às vezes a gente não é o conhecimento que vai fazer a pessoa se achegar aos pés de Cristo, mas é a sua experiência de vida, é a sua experiência com Cristo, tá? Que vai impactar a pessoa. Então é importante conhecer a Deus e se mostrar aprovado. Então o Filipe, quando ele se aproxima daquele homem, e quando aquele homem diz qual é a sua dúvida, Filipe sabia responder. Por isso então Filipe senta ao lado dele e expõe as Escrituras Sagradas e prega Jesus Cristo para ele, tá? Então você pode também, por outro lado, cometer o erro de conhecer muita coisa. E aí você vai filosofar, você vai para a história, você vai para a sociologia, para a antropologia, e no final fica nisso, e você não apresenta Jesus, você não fala da sua experiência de Cristo, da sua experiência com Cristo. Então não foi evangelismo. Você deu uma aula para ele, você deu uma aula de filosofia, de sociologia, de história, mas se você não chegar em Cristo e falar que Ele é Senhor e Salvador, que Ele morreu e ressuscitou, que Ele é o Salvador, não é evangelismo, porque evangelismo é falar da boa nova de salvação, tá? Então você deve estar preparado para discutir, para mostrar nas Escrituras Sagradas, mas também de dar o testemunho. Evangelizar é dar testemunho de Cristo, da sua experiência com Ele, ok? Então, é muito importante você passar por esse processo de estar preparado, de conhecer. Então, quando eu disse aqui que nós queremos criar aí um espaço, um grupo de pessoas, para a gente estudar a Bíblia junto, para a gente fazer discipulado, preparando você para discipular outros, e preparando você que às vezes não tem ainda, não teve um encontro com Cristo, você pode nesses estudos também vir a confessar e conhecer e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e abrir o seu coração para que Cristo nele faça morada. Ok? Muito bem. O texto vai mostrar que Filipe, depois de pregar o evangelho para o eunuco, estavam juntos ali na carruagem, seguindo viagem, quando aquele homem, já assim, de uma maneira estupefata, de uma maneira cujo coração estava em chamas, ardente, aquele homem, vendo um riacho que tinha ali, ou um oásis, ou um pouco de água, aquele homem fala para Filipe: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E Filipe disse: nada. Se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, nada te impede, é lícito, é justo. E ele falou: então eu quero ser batizado. E Filipe batizou aquele eunuco, ali naquele lugar, só os dois, um lugar ermo. E ele foi batizado. Então, o batismo na igreja é uma ordenança de Jesus. Quando Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho, ele também disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja batiza. E o batismo é esse gesto de dar um testemunho público de um milagre invisível que Deus fez, algo que Deus fez no coração do ser humano, da pessoa. Agora essa pessoa vai ser batizada e vai mostrar visivelmente, publicamente, que ele agora pertence a Cristo. É um testemunho que ele vai dar para os seus amigos. Ao mesmo tempo, o batismo significa o acolhimento da pessoa que conheceu a Cristo, que teve o encontro com Cristo, como parte do povo de Deus. Então o batismo traz essa pessoa para a igreja. O batismo traz a pessoa para a comunidade dos santos, tá? Para a família da fé. Então o batismo é importante. Então é esse momento de você acolher, de você trazer para perto. E eu gostaria então que você que já está na igreja, e a gente tem falado aqui sobre pessoas que são pedras de tropeço. Uns plantam e outros arrancam, né? Uns trazem para a igreja e outros espantam da igreja. Quanta gente já veio e não teve condição de permanecer ali
porque tinha gente que dava mau testemunho, porque tinha gente que não era agradável, tinha gente que não dizia bom dia, boa tarde, boa noite, tinha gente arrogante, tinha gente cheia de preconceitos, tá? Porque era pobre, porque era negro, porque era homossexual, ele acabou mostrando o seu preconceito e essa pessoa não conseguiu conviver ali. Então, eu gostaria que você fosse esse elo de Deus, essa ferramenta, esse vaso de Deus para ajudar na acolhida das pessoas que Deus quer que faça parte da nossa família da fé. Então, quando Filipe batiza aquele homem, ele diz: agora você vai fazer parte da família da fé. Tá? Diz que o eunuco continuou a sua viagem depois do batismo. E diz que ele foi feliz da vida, satisfeito, realizado, com o coração assim, estourando de alegria. Né? E ele certamente se tornou um missionário lá na sua terra, entre os súditos da rainha, entre os seus familiares. Ele foi pregar o evangelho e se tornou um missionário. Né? Então é isso que a gente precisa ter em mente, né? A gente só fala daquilo, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O eunuco certamente ele foi com o coração transbordando de alegria, de paz. Agora ele tinha certezas, as dúvidas dele ficaram para trás e agora ele tinha certeza, ele tinha contentamento e o coração dele estava transbordando e disso ele foi falar, disso ele foi testemunhar, né? E a comunidade cristã africana, desde o começo, desde as primeiras décadas, se fortaleceu por situações como essa, de gente que foi para aquele continente com o coração cheio. Né? E o eunuco foi um dos primeiros missionários no continente africano. Tá? Então, isso é dica prática. A gente tem que estar cheio do poder de Deus, cheio de conhecimento, cheio de amor, cheio de desejo de fazer a vontade de Deus para poder falar. Se você está vazio, você não fala. Você não tem ânimo, você não tem motivo, não tem por que falar, porque você está vazio. O texto ainda do capítulo 8 de Atos termina dizendo o seguinte, que Filipe, o último versículo 40, né, diz assim, que Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então o texto diz que o Filipe, Deus tirou aquele homem de uma maneira não natural, e de repente, como apareceu ali na estrada, Deus também tirou aquele homem e ele foi visto em uma outra cidade. E nessa outra cidade, nesse outro lugar para onde Deus o enviou, diz que ele evangelizava. De cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vila em vila, de hospital em hospital. Ele era um evangelista. Então, ser evangelista não é ter título, não é ter uma incumbência. A partir de hoje você é. Não. Você faz parte do respirar. Tá? Ser evangelista, ser um discípulo de Cristo, é fazer disso algo assim que faz parte da essência, tá? É algo natural, não é apenas porque foi dado uma incumbência, se tornou um estilo de vida. Essa é a palavra que eu queria encontrar. Evangelismo para Filipe era um estilo de vida dele. Ele fazia isso, onde ele estava tendo oportunidade, ele falava de Cristo. É disso que o coração dele estava cheio. Ele não tinha muitas outras coisas para falar. Ele não ia ficar falando do imperador, também não ia ficar falando de cristãos que estavam sendo perseguidos e mortos, murmurando, oh, que vida dura, nós somos perseguidos, quanto sofrimento, quanta dor. Não, o evangelista não fica falando de crise, nós não temos que ficar anunciando outras coisas, nós falamos de Cristo. Isso é evangelizar, é falar da boa nova da salvação. Então, o Filipe era esse evangelista nato, ele fazia isso como estilo de vida, tá? Então eu gostaria que você lembrasse disso, tá?
que ser discípulo é ensinar, e ensina com a vida, com a experiência, com o conhecimento que se tem das Escrituras Sagradas. Eu já disse anteriormente que a gente não evangeliza qualquer coisa, tá? A mensagem evangelística tem começo, meio e fim, ela tem conteúdo, tá? Então, alguns acham que evangelizar é falar de doutrina da igreja, porque a igreja presbiteriana, a nossa doutrina calvinista reformada, e ficar falando disso não é evangelizar, tá? Isso tudo nos dá um estilo de vida e um estilo de evangelismo, tá? Mas falar não é ficar falando do Calvino, não é ficar falando do Martinho Lutero, que foram pessoas importantes, usados por Deus. Mas evangelismo é falar de Cristo Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou, e que um dia vai voltar para nos buscar. É falar do Salvador, do Redentor, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica falando, porque a sexta igreja, é uma igreja acolhedora, a sexta igreja, e você prega a igreja e não fala de Cristo. Você está querendo cooptar a pessoa para ser parte da sua comunidade só, e não alguém alcançado pela graça de Cristo. Então tem que tomar esse cuidado. Você vai falar da sua experiência, da sua vida com Cristo. Então não fale de costume. Tem gente que já começa, né? Olha, na minha igreja não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo, não pode usar batom, brinco. Não, isso não é evangelismo, tá? Isso é doutrinação de usos e costumes, tá? Tá longe de evangelismo. Também ficar falando, porque se for para a igreja, sua vida vai ser abençoada. Você não vai ficar mais endividado, enterrado em dívida, você vai ser próspero agora. Não, você está vendendo, comercializando aí algo que não é a essência do evangelho. Claro que Deus pode te abençoar. Ao mesmo tempo que tomar cuidado também para não vender um Cristo que é um curandeiro. Você vai falar de Cristo como se ele fosse um curandeiro. Então vem para a igreja que Cristo vai curar você. Na minha igreja, você vai ser curado. Nem sempre acontece a cura. Quantos por quem a gente tem orado, inclusive nesse período de pandemia? Eu perdi amigos queridos nesse período de pandemia, por quem eu orei. Orei muito. E nós oramos juntos. Mas Deus entendeu que era o tempo dele ser recolhido, chamou, levou para a casa do Pai. Então, agora outros, e eu sou um exemplo disso, Deus entendeu que era para ficar mais tempo, e ouviu a oração, usou a medicina, os médicos, e então, evangelizar através só de proposta de cura, isso não é evangelismo, faz parte, tá no pacote, falar de um Deus que tem poder para isso. Mas não é a essência da coisa. Nós temos que falar de Jesus, este crucificado, ressurreto, esse Cristo que é o Senhor e Salvador, que é o único caminho, esse Cristo que é a verdade, que nele há vida e vida eterna. É isso que nós pregamos, tá? Então tomar esse cuidado. Não fica falando de forma de batismo, porque na minha igreja batiza assim, batiza assado. Isso é perfumaria, tá bom? Não é a essência da coisa. Então, é pregar o evangelho, falar da esperança, falar de vida, falar de um Deus que salva, de um Deus que ama. E isso é, sim, importante, tá bom? E eu quero encerrar aqui, quando a gente lê o texto lá de 2 Timóteo, que Paulo orientando o jovem Timóteo como pastor, para que ele estivesse preparado como obreiro, que não ia passar vergonha ao pregar o evangelho, ao ensinar, ao querer discipular, porque ele conhecia, ele estava preparado. Paulo também disse em 2 Timóteo, capítulo 1, Paulo fala de uma coisa muito importante para Timóteo, que serve para mim e para você, tá? Você que já é crente há bastante tempo, você que já conhece a Cristo Jesus, mas que está aí apagadão. Eu domingo falei sobre isso, né? E Paulo falava, né? Levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Tem muito crente parado, morno, e a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3 que Deus não quer crente morno, porque como água morna, quando você toma, você tem vontade de vomitar, tem náuseas, assim é o crente morno. Então,
Paulo vai falar para Timóteo para ele reavivar o dom, tá? A vocação, o chamado que Cristo havia feito. 2 Timóteo 1, versículo 6. Vê lá para você nos acompanhar. Por essa razão, eu venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você. Que está em você e foi dado a você através da imposição das mãos. Paulo era testemunha, ele impôs as mãos sobre Timóteo, tornando ele, abençoando para que ele fosse um missionário, um pregador do evangelho. Ele fez parte desse processo, ele discipulou e também falou, olha, agora você vai, está aqui a bênção de Deus, você tem um chamado. Então, reavivar o dom. Eu gostaria que você, homem e mulher, você que está me ouvindo agora, fizesse essa oração, Senhor, reaviva na minha vida o dom de pregar o evangelho, de dar testemunho de Cristo. Eu não quero viver assim, morno. Eu quero ser um cristão autêntico. Eu quero ser alguém que tem um espírito diferente. Eu falei domingo do Caleb, né? Que tinha um espírito diferente, um desejo de proclamar o evangelho, de levar vida, de levar entusiasmo, levar alegria, levar esperança. É isso que as pessoas estão precisando. Então eu gostaria que você se colocasse diante de Deus nas suas orações. Não fica só pedindo, Senhor, cura, Senhor, livra, Senhor, dá prosperidade. Não, coloca a tua vida diante de Deus, pedindo para que Ele reavive o dom que Ele te deu. E temos dons diferentes. Para alguns é pregar o evangelho, para outros é ensinar a palavra, para outros é o dom do conhecimento, né? de mostrar certas coisas, através da amizade, você dar esse testemunho de vida. De muitas maneiras você pode falar de Cristo. Então pede para Deus reavivar este chamado, este dom que Ele deu para você. Tá? E Paulo vai dizer lá no 1 Timóteo 1, 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito, sabe de quê? De poder, de amor e de moderação. E daqui são qualidades práticas para um evangelista. Não ser covarde, não ser medroso, não ter vergonha do Cristo que serve, mas pelo contrário, ter ousadia, ter poder, amar as pessoas, tá? E ter moderação. Não seja aquele cara que não tem muito limite, né, para as coisas, que quando viu já falou, quando viu já colocou os pés pelas mãos, que entra em certas discussões que não leva a nada, que não é moderado, é radical, não aceita a opinião do outro, não consegue discutir sem ofender as pessoas. Seja moderado, né? A paz de Cristo tem que ser o árbitro entre nós. Então eu gostaria que você levasse em consideração essas coisas, tá? Então, e como assim Filipe, e agora para encerrar, Filipe saiu dali, foi para outro lugar e continuou pregando, evangelizando, porque era um estilo de vida, era a vocação dele, era o chamado dele. E aí Paulo vai dizer em outro lugar que a gente deve pregar a tempo e fora de tempo. Ou seja, pregar sempre, pregar em toda e qualquer circunstância, pedir a Deus, Senhor, de que maneira eu posso ser útil nesse lugar que o Senhor me colocou, né? E não falar porque você é obrigado a falar, mas falar porque você tem o que falar. E falar da sua experiência com Deus, estilo de vida, ter a intenção de falar. Tá? Não é só de vez em quando, a gente precisa mudar isso. Nós precisamos ser evangelistas de forma intencionais. Viver dessa maneira, saber, eu tenho que pregar o evangelho. Paulo dizia, ai de mim, se não proclamar o evangelho. Tá? Estilo de vida de Filipe era o oposto do de Paulo, de Saulo, antes da sua conversão. Se você olhar o texto do primeiro versículo de Atos, capítulo 9, Atos 9, da sequência do texto que nós lemos, diz que Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, e os levasse preso a Jerusalém. Eu acho interessante essa expressão que Lucas usa aqui, que Paulo respirava. Tá? Ele respirava o quê? Ele respirava ameaças de morte. Desculpa. Paulo tinha anseio por prender cristãos e levar para ser chicoteado, levar para ser preso e até mesmo, se fosse o caso, morto. Ele fez disso o projeto de vida dele, a partir de um determinado momento. Então ele respirava isso. O Filipe, por outro lado, tinha outro tipo de respiração, né? Ele respirava evangelizar, ele respirava falar de Cristo. E Paulo, então, depois que tem o encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele passa a respirar não mais ameaças de morte contra os cristãos, mas ele passa agora a respirar o desejo de proclamar a Cristo, de pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele dizia, depois que eu conheci a Cristo, tudo se tornou refúgio, né? As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? As coisas que tinham valor antes para mim, agora eu considero como se fosse lixo. Meus títulos, meu conhecimento, minha cidadania romana, nada disso mais tem valor. Porque agora ele passou a respirar a Cristo. E nós precisamos resgatar isto. A começar em mim, foi o cântico que nós começamos o culto hoje. Né? A começar em mim quebra corações. E eu quero encerrar então esse momento falando sobre isso. Que nós precisamos clamar a Deus. Nas suas orações, peça para Deus reavivar o dom que há em ti. Para que Ele coloque na sua vida esse desejo, esse anseio, esse respirar as coisas espirituais, as coisas de Cristo Jesus. Então, eu gostaria que nós começássemos a funilar as coisas, a ir nessa direção, não de estar contente e satisfeito com o estilo de vida que nós temos. Nós somos, muitas vezes, bons religiosos, nós vamos à igreja, damos o dízimo, participamos de atividades, às vezes você serve, inclusive como diácono, como presbítero, muitos de nós servimos como os pastores, mas não respiramos como essência, como uma vida que agora foi reavivada para viver as coisas espirituais. Vamos fazer esse desafio, vamos colocar isso diante de Deus, pedir que Ele nos mude, que os nossos olhos tenham um brilho diferente. Né? Assim como o olho de Paulo brilhava quando ele via crente, ele falava, vou prender esses homens, vou prender essas mulheres, nós vamos fazer deles um inferno à vida. Mas depois o brilho dele era outro, era por Cristo Jesus. E é isso que está faltando em nós. Não pedir para Deus, tira, Senhor, essa mornidão, esse espírito de vergonha, de medo, né? E coloca em mim esse espírito altaneiro, esse desejo de viver intensamente a fé cristã. Eu quero orar por você, orar por mim, orar por nós como igreja. Onde você está, onde eu estou, onde nós estamos, para Deus nos fazer pessoas evangelistas, que evangeliza, que não fica pensando, como que... Não, é natural. Então nós precisamos ir caminhando, buscando conhecimento, e aí então quando eu disse que vamos ter um espaço para a gente estudar a palavra, e crescendo na graça e no conhecimento, crescendo na oração, crescendo na intimidade com Deus, isso vai fazer de nós evangelistas natos. Se você deseja fazer isto, fazer parte dessa grande obra de Deus, comece a orar por isso, tá? Para Deus mudar a sua vida, o seu jeito de encarar, a forma de viver a sua fé. E nós vamos fazer diferença na vida de pessoas, vamos ser instrumentos abençoadores, levar pessoas a Cristo, levar pessoas à eternidade, dizer e fazer com que essas pessoas também tenham um lugar na casa do Pai, fazer com que o nome delas esteja gravado lá no livro da vida. Olha que privilégio. Vamos fazer esse desafio para nós mesmos sermos como Filipe, como Paulo, como Timóteo e tantos outros foram no passado? Feche seus olhos. Deus de graça e misericórdia, obrigado pela tua palavra nesta noite. Queremos, ó Deus, pedir perdão
porque temos vivido, ó Deus, na zona de conforto, porque perdemos o brilho, perdemos, ó Deus, o desejo de viver intensamente a nossa fé em Cristo. Estamos apáticos, apagados, sem brilho. Restaura, Senhor, em nós, reaviva, Senhor, em nós o dom, o chamado, a vocação. Queremos, ó Deus, ter experiências contigo para compartilhar essas experiências no discipulado posterior, ó Deus. Usa-me, ó Deus, usa os teus filhos e filhas, que o nosso coração esteja se enchendo de amor, se enchendo do desejo de falar, de dar testemunho, de pregar o Evangelho, de falar de Cristo, que os nossos lábios estejam cheios, ó Deus, desse desejo, desse anseio de falar de Cristo Jesus. Toca, Senhor, agora na vida de cada um. Abençoa, Senhor Deus. Tira todo medo, toda vergonha. Tira de nós, ó Deus, certas coisas que não engrandecem o teu nome, que não abençoam vidas que o Senhor coloca ao nosso lado. Há tanta gente precisando ouvir de Cristo. E eu quero pedir a Deus que o Senhor nos use como um canal de bênçãos, como instrumentos, ó Deus, úteis nas tuas mãos. Cuida, Senhor, de cada vida que está aqui, de cada família, de cada homem, de cada mulher, de jovens. Cuida, Senhor, para que possamos viver com alegria, com intensidade, o chamado, a fé que temos. E é um privilégio, Senhor, pertencer a Ti, a Tua igreja, ser Teu filho, Tua filha. É um privilégio para a gente que possamos viver intensamente tudo isto. Pedimos-te, ó Deus, por pessoas que estão passando por lutas e dificuldades. Pedimos, ó Deus, por pessoas que estão atravessando, ó Deus, desertos. Por pessoas que estão, ó Deus, desesperadas, por pessoas que estão enfermas, ó Deus. E eu quero mais uma vez colocar diante de Ti o nosso querido irmão pastor Ricardo Bento. Que o Senhor tome ele nas Tuas mãos, preserve a vida dele, segura a vida dele, Senhor. Toca nele, Senhor, e abençoa também toda a equipe médica que está cuidando dele. Abençoa, Senhor, para que ele possa ser restaurado, curado e abençoado em todas as coisas. Renova as forças tanto dele quanto da Roberta, que está, ó Deus, dia após dia ali ao lado dele no hospital. Cuida dos filhos que se angustiam em casa. Aumenta-lhes a fé. Pai querido, faz uma obra na vida daquele moço, meu Deus. E outros tantos, Senhor, que não conhecemos, mas que estão vivendo situações semelhantes. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Ajuda-nos, ó Deus, a viver cada dia mais um momento novo, onde a pandemia está cada dia mais distante, com menos pessoas, ó Deus, que possamos, ó Deus, ser ajuizados na maneira de voltarmos à nossa normalidade de vida, que possamos ser responsáveis, tomar os devidos cuidados, manter ainda, Senhor Deus, tudo aquilo que os profissionais desta área têm nos orientado, Senhor, para não vermos todo esse avanço perdido, Senhor. Cuida de nós como Teus filhos. Estende a Tua mão sobre a igreja. Estende a Tua mão sobre os que sofrem. Dá, ó Deus, aquilo que é o necessário para aqueles que não têm o que comer. Aqueles que precisam de tratamento médico e não têm encontrado. Pessoas que estão, ó Deus, morando nas ruas, pessoas que estão desesperadas por situações adversas que estão enfrentando. Visita, levanta gente que possam servir-lhes de bênçãos, ó Deus. E nos colocamos à Tua inteira disposição para sermos usados por Ti. Eu oro, Senhor, agradecidos e rogando, Senhor, a Tua bênção para a vida de cada um daqueles que estão conosco aqui. Entra nos seus lares, nas suas vidas, restaura a esperança, restaura a alegria, tira o medo, Senhor Deus, tira as enfermidades do corpo e da alma, das emoções e traz a cura completa e plena para estas vidas. Senhor, no nome de Jesus eu oro e os abençoo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto de graça, de misericórdia e amor e te abençoe, te fortaleça e te faça instrumento poderoso para falar de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, agora e sempre. Amém, Senhor.